Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. E hoje nós iremos conversar sobre a Guerra do Paraguai e os voluntários das províncias do Norte. É um tema instigante. Brasil Imperial entra em conflito armado com um país vizinho e isso repercutiu muito por todo o Brasil e ainda repercute hoje na nossa historiografia. É um tema curioso, informações muito boas para quem estuda e quem quer conhecer um pouco da história do Brasil e a sua relação com os países vizinhos. Não sai daí. Hoje teremos um bate-papo sobre a Guerra do Paraguai. O entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial. Nós estaremos conversando com o professor Fábio André. O professor Fábio André é graduado em História pela Universidade Federal do Ceará e tem mestrado em História Social pela mesma universidade, com a dissertação As Armas Cearenses. É justa a guerra? Nação, honra, pátria e mobilização para a guerra contra o Paraguai na província do Ceará. Fábio André atualmente é professor adjunto 1 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem experiência na área de História, com ênfase em História Social, atuando principalmente nos seguintes temas: História Social Militar, História do Brasil, Guerra do Paraguai e História do Rio Grande do Norte. O professor Fábio André tem uma vasta produção. Dentre as publicações do professor Fábio André, nós destacamos As Armas Cearenses. É justa a guerra. A mobilização para a Guerra do Paraguai na província do Ceará, 1865-1870, na revista do Arquivo Público do Ceará, primeira edição, Fortaleza, 2008. Tem também o artigo Metamorfose da Guerra, o recrutamento de menores para a Armada Imperial na Companhia de Aprendizes Marinheiros do Ceará durante a Guerra contra o Paraguai, 1865-1870. Para a revista do Arquivo Público do Ceará, Cidade e Violência, primeira edição, Fortaleza, 2005. É com imenso prazer, imensa satisfação que nós recebemos o professor Fábio André, nosso colega de departamento do campus de Açu, Rio Grande do Norte. Professor Fábio, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e eu gostaria de começar essa entrevista fazendo um pedido para você. A Guerra do Paraguai ainda é uma incógnita para muita gente, né? E eu gostaria que você falasse para o nosso público qual a situação econômica, política dos países envolvidos na guerra antes do conflito. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Lemuel. Boa tarde. Boa tarde a todos os que que vão acompanhar as nossas reflexões, a nossa discussão. De fato, Lemuel, como você falou, a guerra com o Paraguai, ela é um momento decisivo, não só para a nossa história, como também para a história dos nossos países vizinhos, né? Ali da região da Tríplice Fronteira, que foram os que se envolveram nesse evento beligerante. A guerra com o Paraguai, ela tem alguns paradoxos interessantes para a gente pensar, porque ela marca o auge do regime monárquico no Brasil, né? Ela marcou o auge
do regime imperial no Brasil. Foi um período em que Dom Pedro II gozava de grande popularidade, de grande aceitação. O país vinha de um processo de estabilidade política, econômica e social, desde o final, né, das revoltas, das rebeliões regenciais. E, por outro lado, ela marca aquilo que o Joaquim Nabuco chamou de o início do fim do Império, não é? Quer dizer, o paradoxo é o Brasil ganha a guerra. A gente vai falar bastante sobre isso. É uma guerra traumática, uma guerra dura, difícil. Por outro lado, os louros, né, digamos assim, uma espécie de capital político dessa vitória, o regime monárquico não ficou com esse saldo. Se nós olharmos, né, todos os movimentos que vão levar ao colapso do regime monárquico, eles se aceleram justamente após o final do conflito. Quer dizer, o movimento abolicionista, a questão do trabalho escravo, os problemas econômicos e financeiros que o Estado imperial vai enfrentar, a questão dos militares, né, que nós temos resquícios até hoje, né, quer dizer, boa parte da mentalidade da política militar, né, da presença dos militares na política no Brasil até hoje são ainda desdobramentos, né, do que ocorreu após a guerra com o Paraguai, a proclamação da República e em outros momentos, certo? Por outro lado, com relação aos nossos vizinhos, ela marcou também uma fase de consolidação das fronteiras desses estados nacionais, né, uma situação de uma série de conflitos na demarcação dos limites entre os países daquela região, né, e aí eu estou falando de Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, que se arrastavam desde o período colonial. A Bacia do Prata é uma região que foi uma região de confronto, de conflito, desde o período ainda, né, da América Portuguesa e da possessão espanhola, que chamava-se o Vice-Reino do Rio da Prata, né, que era como era chamada ali aquela região que compunha o que é hoje a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Então, aquela região ela sempre foi muito disputada, porque é uma região onde você tem a bacia, né, do Rio da Prata, do Rio Paraguai, que são importantes veios de acesso do litoral sul do Atlântico, né, para o interior do continente. Então, era uma região importante para que as embarcações, as expedições espanholas e portuguesas adentrassem o interior do continente. Uma região muito rica também, muito importante para a mineração, e foi palco de vários conflitos, né, de várias disputas entre missões jesuíticas que se formavam naquela região, seja do lado português, do lado espanhol, mas também já uma série de conflitos relacionados com os interesses, né, coloniais naquela região, principalmente ligada à exploração do trabalho indígena e da extração de recursos naturais daquela região. Então, a guerra com o Paraguai, ela tem essas diversas dimensões geopolíticas também, né? Ela não se inicia em 1865, quer dizer, se a gente for olhar, ela tem um lastro de origem, e essa origem vem desde o período colonial, com uma série de tensões e com um conjunto de guerras regionais que vão ocorrer naquela região. A guerra com o Paraguai ela foi o ápice dessas tensões, ela foi o ápice desses conflitos por uma conjuntura, por um conjunto de elementos que a gente vai conversar mais na frente. Mas, feito esse preâmbulo, né, e entrando especificamente na pergunta, Lemuel, Brasil e Argentina disputavam, né, foram herdeiros dessas disputas entre Portugal e Espanha do período colonial, né? Eram as duas grandes forças ali naquela região. O Uruguai e o Paraguai viviam sofrendo, né, com esses confrontos e com essas estratégias geopolíticas
que Brasil e Argentina estabeleciam para se fortalecer na região da bacia, na Bacia do Prata. O Uruguai, inclusive, né, foi anexado à América Portuguesa ali no período de Dom João VI, depois fez uma guerra de libertação nacional, né, que a gente chama de Guerra da Cisplatina, aqui no Brasil, em 1828. Por outro lado, você tinha, do lado argentino, fortes interesses também naquela região, especialmente da elite comerciante, né, e portuária de Buenos Aires, que era a grande força econômica e política ali na Argentina naquela época. E, no meio desse confronto, esses dois países, né, o Paraguai, que não tinha saída para o mar, né, era um país, desde o período colonial, foi se constituindo muito isoladamente, a partir de antigas missões jesuíticas que foram se constituindo naquela região a partir dos interesses coloniais da Espanha, e o Uruguai, que após a sua independência vai funcionar como uma espécie de estado tampão, tentando criar ali uma região neutra de isolamento entre Brasil e Argentina. Entretanto, o que acontece, principalmente a partir de 1840, é o aumento das intervenções brasileiras naquela região e também da Argentina. E aí, essa influência, essa presença argentina e brasileira na região que vai construir e acelerar um processo de animosidade, principalmente a partir de 1840, que vai levar a pequenos conflitos regionais naquela região, né, como a Guerra do Rosas, Guerra do Flores e outras, e que, a partir, principalmente, de uma mudança de postura do Paraguai com relação às intervenções do Brasil e da Argentina no Uruguai, é que a gente vai ter um acirramento dessas disputas que, no final das contas, vai levar à eclosão da guerra. Então, o cenário pré-guerra do Paraguai é mais ou menos esse, a grosso modo, né? Fábio, de que maneira a Guerra do Paraguai marcou o processo de formação histórica desses países envolvidos? Ela marcou profundamente, né? Marcou profundamente porque é interessante porque o Brasil ele era muito malquisto, né, pelos nossos vizinhos, né? Era mal visto por uma série de motivos. Em primeiro lugar, porque foi o único país que proclamou a sua independência, né, a sua separação da sua metrópole europeia e adotou um regime monárquico, né, de um rei, de uma família real portuguesa, enquanto todos os nossos vizinhos adotaram regimes republicanos, nós adotamos um regime monárquico. O Brasil adotou para si o título de império e, além disso, tinha uma política bastante intervencionista na região da Bacia do Prata. Por quê? Porque a Bacia do Rio da Prata e do Rio Paraguai eram praticamente os únicos acessos que era possível acessar a província do Mato Grosso. Era uma importante província do Brasil, né, uma região muito importante do ponto de vista de recursos naturais, né, do ponto de vista de estabelecimento e de extensão das fronteiras territoriais do Brasil. Por outro lado, os caminhos terrestres não eram acessíveis. Os principais caminhos eram, de fato, pela navegação. Então, o Brasil vai ter uma postura naquela região de garantir a qualquer custo a livre navegação daqueles rios. E isso passava por uma estratégia geopolítica de negociação com os argentinos, né, principalmente com a elite de Buenos Aires, que era o principal porto de acesso dessa navegação para o interior. Por outro lado, passava pelo Paraguai, né, havia várias disputas, vários litígios ali de demarcação de fronteiras com o Paraguai, que inclusive depois vai ser um dos motivos para o Solano Lopes ter uma postura mais agressiva, né, mais aguerrida com relação
com relação a isso. Então, o Brasil vai ter uma postura muito intervencionista, isso vai ser muito mal visto pelos nossos vizinhos, né? Quer dizer, vai ser chamado de fato como um país imperialista naquela região. E a força que rivalizava com o Brasil naquele período era, de fato, a Argentina. Era o único país que tinha condições, né, naquele contexto, de fazer frente a essas maiores pressões do Brasil na região. E em diferentes momentos da história da formação daqueles países, né, especialmente os problemas internos do Uruguai, devido, inclusive, à pressão dos estancieiros gaúchos, né, que tinham muitos interesses econômicos em várias terras uruguaias, inclusive sendo proprietários de rebanhos, proprietários de terra dentro do estado do Uruguai, desculpem, vai constantemente intervir, especialmente em disputas políticas entre os blancos e os colorados, né, que eram as duas grandes forças políticas dentro do Uruguai. Você tinha os colorados, que era a força mais ligada a comerciantes, né, que defendiam uma maior liberdade de comércio e de navegação. Essa é a força que o Brasil vai apoiar em vários momentos. E, por outro lado, era a oposição aos blancos, né, que era o grupo mais ligado ao poder latifundiário e mais próximo da Argentina, né, dos interesses argentinos. Então, você tem um emaranhado, um xadrez geopolítico ali bastante complexo, né? Quer dizer, inclusive, depois a gente pode tratar mais sobre isso, a gente vai ver que durante muito tempo houve uma série de simplificações, né, sobre os motivos da guerra, sobre as origens do conflito. Uma guerra dessa magnitude, né, ela nunca ocorre da noite para o dia, né, nem por decisões voluntaristas, né, ela ocorre a partir de um contexto, a partir de um conjunto de situações históricas, de decisões políticas que vão sendo tomadas, né? Algumas avaliações equivocadas, como a gente vai poder explorar em outro momento, que levaram, de fato, aquilo que se tornou o maior conflito do século, um dos maiores conflitos do século XIX, né? Quer dizer, a guerra com o Paraguai, ela só vai perder em dimensões de fato, para a Guerra de Secessão. Mas, do ponto de vista da América do Sul, foi a maior guerra do continente sul-americano. Ela provocou um grande estrago, né, do ponto de vista social, econômico e político, não só para o Brasil, porque, apesar de ter se instituído a chamada Tríplice Aliança, quem sustentou o conflito, de fato, foi o Brasil, mas também, principalmente, para o Paraguai, que saiu arrasado do conflito. Eu peço a você que está nos assistindo que se inscreva no canal, que compartilhe a nossa programação, acione o sininho para que você seja notificado de todos os programas. O programa História Atual vai ao ar no domingo, na terça e na quinta-feira, sempre às 18 horas. Vamos para a terceira e última pergunta desse primeiro bloco. Professor Fábio, Solano Lopes sempre foi mostrado pela produção historiográfica brasileira como um ditador e responsável pela guerra. Essa imagem construída procede? Pois acho que retoma um pouco daquilo que a gente vem conversando, né, Lemuel? É isso, quer dizer, uma guerra dessa magnitude, ela não pode ser atribuída, né, a sua origem, a sua causa, a um indivíduo, né, a um único indivíduo. A guerra com o Paraguai, ela é fruto de um contexto histórico, ela é fruto de um sem número de situações da própria formação histórica regional que, num dado momento, quando algumas estruturas de poder que já estavam consolidadas na região começaram a ser questionadas, né? E esse, de fato, é o papel que o Solano Lopes vai assumir, né? Ou seja, quando ele ascende ao poder em 1862
e ele começa a acirrar a demarcação, né, das fronteiras com o Brasil, vai se insurgir contra a intervenção brasileira no Uruguai, né, e ao mesmo tempo vai rivalizar com a Argentina para continuar tendo acesso ao Rio da Prata, né, e aos portos que desaguavam em Montevidéu e Buenos Aires para poder ter acesso ao Atlântico, ele entrou em rota de colisão com as duas principais potências da região, que era o Brasil, que era a Argentina, né? É interessante que a guerra com o Paraguai, a produção historiográfica brasileira, ela é bem inferior do que, por exemplo, a produção historiográfica que vai existir principalmente no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. E aí nós temos aí um lastro de uma historiografia que vai apresentar pelo menos 3 linhas, né, interpretativas sobre as origens da guerra. Nós temos uma primeira corrente historiográfica que vai, de fato, né, atribuir as origens da guerra única e exclusivamente à figura do Solano Lopes. Essa foi uma historiografia principalmente produzida no Brasil por militares, né, já ali no final do século XIX e do início do século XX, que vão apresentar, né, a causa da guerra devido aos planos, aos projetos megalomaníacos, né, do Solano Lopes de invadir, né, o território brasileiro, de causar instabilidade na região, não é? Ou seja, foi uma narrativa oficial brasileira, né, ligado ao que a gente chama de história militar tradicional, como a causa primordial desse conflito. Essa primeira historiografia, inclusive, produziu alguns clássicos, né, que eu tenho até aqui em mãos, né, como o livro do general Tasso Fragoso, né, que é esse História da Guerra entre a Tríplice Fronteira e o Paraguai, né, esse aqui é apenas um volume, são 5 volumes. Temos também vários diários de campanha, né, de militares que participaram do teatro de operações, como esse Diário do Exército, Visconde de Tunei, e um outro clássico, que é o do Dionísio Cerqueira, né, uma espécie de lembranças, que é Reminiscências da Guerra do Paraguai. Essa tese, né, do Solano Lopes como único culpado pela origem da guerra, ela permaneceu praticamente inquestionável no Brasil até mais ou menos a década de 50, 60. Nesse período, inicia-se um movimento de revisionismo histórico. E aí você vai ter uma produção no Brasil que vai, na verdade, não apresentar mais o Solano Lopes e o Paraguai como o culpado pela guerra, mas sim o Brasil, a Argentina e o Uruguai, né, que teriam sido manipulados, teriam sido instruídos, né, pelos interesses britânicos de invadir, atacar o Paraguai, que nessa visão teria um projeto nacional de desenvolvimento autônomo e que seria um mau exemplo, uma má influência para o Brasil e para outros países da América Latina. Essa tese ela ganhou grande força no Brasil, principalmente a partir daquele livro do Chiavenato, né, o Genocídio Americano, que fala Guerra do Paraguai, Genocídio Americano, que foi um líder de vendas, né, no Brasil. O Veias Abertas, né, da América Latina, do Galeano, também divulgou muito essa tese, né, do Solano Lopes, da Inglaterra, né, do imperialismo britânico como o causador do conflito. E o contexto histórico era um contexto bastante propício
para essa tese, né? Como vai mostrar vários trabalhos que vão analisar as correntes historiográficas que vão interpretar a guerra com o Paraguai. Essa historiografia, né, ela foi produzida no contexto das ditaduras militares na América Latina, né? E, como a gente sabe, né, vários interesses norte-americanos estavam por trás, né, desses movimentos do surgimento dessas ditaduras militares na América Latina. Então, essa corrente historiográfica vai ver no Paraguai do século XIX uma espécie de analogia, né, com o que ocorria com vários países latino-americanos do século XX que também eram vítimas de um imperialismo. Quer dizer, se no século XIX era o imperialismo britânico, no século XX seria o imperialismo norte-americano, né? E muitas vezes pintando o Paraguai como uma espécie de Cuba do século XIX. Né? E aí vai haver um grande processo de idealização, né, do Solano Lopes, do processo de desenvolvimento do Paraguai, enfim. Entretanto, essa historiografia, né, ela era uma historiografia muito mais baseada em teorias, em uma visão histórica, sem embasamento documental, sem embasamento de pesquisa histórica, de fato. A partir, então, por volta dos anos 80, você vai ter um movimento de análise, né, da guerra com o Paraguai, que vai rever esse olhar, né, vai rever essa interpretação histórica. E aí um livro muito importante nesse aspecto é o livro do Muniz Bandeira, né, O Expansionismo Brasileiro e a Formação dos Estados na Bacia do Prata, onde o Muniz Bandeira, né, o famoso historiador e diplomata brasileiro, vai mostrar que, ao longo do século XIX, as relações entre Brasil e Inglaterra eram relações que oscilavam entre aproximação e distanciamento. O Brasil teve, sim, também autonomia, né, apesar, obviamente, de toda a relação umbilical que existia entre Brasil e Inglaterra desde o processo de independência, mas que, ao longo do século XIX, o Brasil procurou desenvolver uma política diplomática que também fortalecesse os seus interesses nacionais, né, e se contrapondo aos interesses britânicos. Inclusive, quando a guerra iniciou, né, o Solano Lopes ele sequestra o vapor Marquês de Olinda em novembro de 1864, invade o território do Mato Grosso em dezembro de 1864 e a guerra, né, o Brasil declara a guerra já em 1865. Então, quer dizer, nesse período, por exemplo, as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra estavam rompidas, né, pela aquilo que se chamou da questão Christie, que foi um problema que houve com marinheiros, né, em uma embarcação britânica no Rio de Janeiro, né, em que a Inglaterra pressionou o Brasil para que punissem, né, os brasileiros que prenderam, né, que deram uma corça, né, nos marinheiros, né, e dos membros de uma embarcação britânica. O Brasil se negou a fazer isso e houve um rompimento das relações diplomáticas que só voltaram já depois do início da guerra. Então, né, as próprias relações diplomáticas entre Brasil e Argentina, desculpem, Brasil e Inglaterra naquela época estavam rompidas. Então, você vai ter então, um conjunto de trabalhos, de pesquisas em arquivos, né, não só de historiadores brasileiros, mas também de historiadores europeus, historiadores paraguaios, argentinos, e em nenhuma documentação você vai encontrar a presença dos interesses britânicos, de fato, na região. Pelo contrário, o que vai se perceber são os interesses brasileiros, né, fortemente presentes naquela região, né, de manter o controle sobre a vida política dentro do Uruguai, impedir
que a elite de Buenos Aires se fortalecesse e tentasse reconstruir o vice-reino da Prata, manter o Paraguai sob controle, né, para impor uma demarcação das fronteiras naquela região que favorecesse os interesses brasileiros e, ao mesmo tempo, evitar que alguma outra força regional despontasse naquela região, né? O que Solano Lopes, o papel dele histórico no conflito, de fato, é que ele vai questionar, né? Ou seja, ele vai, a partir de uma política de desenvolvimento que ele vai realizar, né? Que ele vai continuar de tentativa de um desenvolvimento dentro, obviamente, dos limites que eram impostos pela condição do Paraguai. O Paraguai era uma antiga missão jesuítica, né? Era um país que não tinha acesso para o mar, né? Mas mesmo assim o pai dele, né? O pai do Solano Lopes, o Carlos Antônio Lopes, que governou o Paraguai de 1840 a 1862, tinha já iniciado, por exemplo, uma política de tentativa de modernização do Paraguai, contando, inclusive, com a presença de empresas britânicas no Paraguai, né? Quer dizer, empresas que intermediaram a compra de navios, a compra de armamentos, a vinda de engenheiros e técnicos, né? O envio de jovens paraguaios para estudar na Europa, né? E trazerem essa experiência para tentar desenvolver um projeto nacional, né, dentro do Paraguai, lembrando que o Paraguai vivia sobre uma ditadura dos Lopes, né, quer dizer, desde o processo de formação do Paraguai, que veio com o França, né, a partir de 1811, que continuou depois com o Carlos Lopes, de 1840 a 62, e depois com Solano Lopes, de 62 até a sua morte, né, no fim da guerra, em 1870. Então, assim, a gente vê a presença, né, do capital britânico, né, a gente vê o diálogo do Paraguai com os interesses britânicos também naquela região. Então, assim, a guerra ela não é fruto de um ou de outro, né, ela é fruto de um conjunto de processos históricos que na verdade, o que a historiografia chama de o final de um processo de consolidação daqueles estados nacionais ali da região da Tríplice Fronteira. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa e o professor Fábio fez uma explanação muito objetiva dessa conjuntura em que ocorreu a Guerra do Paraguai.